Buenas gauchada aqui do canal Chasque. Você amigo que campereia pelos pagos virtuais e chegou aqui no canal Chasque, hoje tu verás um grande tema sobre a tradição gaúcha, especialmente sobre nossa música. Eu, Odair Palhano, juntamente com ele, El Japa, meu amigo de infância, ele que estudou comigo no ensino fundamental na escola Nova Esperança, né, Gabriel? Isso aí. Nós vamos falar então hoje especialmente sobre a rivalidade entre Gildo de Freitas e Teixeirinha. Explicaremos com detalhes se eles foram amigos ou não foram amigos, se eles foram inimigos. Falaremos toda a discografia de provocações e respostas por músicas que Teixeirinha fez a Gildo de Freitas e Gildo de Freitas fez a Teixeirinha. Então fica aqui, curte e comenta este vídeo e também te inscreve aqui no canal Chasque, porque somente te inscrevendo é que tu recebe este baita conteúdo sobre folclore, história e cultura gaúcha. Eu sou o Odair Palhano e hoje recebo aqui no canal Chasque ele, o Gabriel Godoy El Chapa, grande rapper aqui de Caxias do Sul, que faz um grande trabalho de trovador moderno aqui dos pagos de Caxias do Sul, não é mesmo, Gabriel? Isso aí. Tudo pela música e pela tradição. E essa história aí é muito interessante, essa suposta briga entre os dois aí, algo que influenciou eles a se esforçarem mais em sua arte e nos deixando uma história muito bela aí. Então hoje desmistificaremos a história da rivalidade entre esses dois grandes ícones da música gaúcha, o Teixeirinha e o Gildo de Freitas. Fique agora com uma rápida biografia de quem foram Teixeirinha e Gildo de Freitas. Canal Chasque, campereando nos pagos virtuais. Agora falaremos da biografia desses dois grandes ícones da música gaúcha. Hoje estamos abordando aqui no canal Chasque a rivalidade entre Gildo de Freitas e Teixeirinha. Mas para você que não conhece esses dois grandes músicos, compositores do Rio Grande do Sul, artistas completos, nós vamos falar um pouco da história deles. A você amigo que ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal e fique recebendo aí no seu celular, no seu smartphone, enfim, na plataforma que você usa aí para ver o YouTube, o nosso conteúdo, o conteúdo do canal Chasque, que é um conteúdo sobre história, folclore e também cultura do Rio Grande do Sul. Teixeirinha foi cantor, foi compositor, foi músico, tocava violão. Ele nasceu no dia 4 de março de 1927, há 93 anos. Ele nasceu em Rolante, que era distrito na época em que ele nasceu, da cidade de Mascaradas. Ele faleceu no dia 4 de dezembro de 1985. Ele foi então compositor, cantor, violeiro, também radialista e cineasta. Atuou em 12 filmes, sendo desses 12 filmes, 10 de sua produção independente. Ele ficou conhecido como Rei do Disco por vender inúmeros de seus álbuns e seus LPs. Esse foi Teixeirinha e teve essa grande importância como divulgador da cultura gaúcha em todo o Brasil e em todo o mundo, como no caso de Portugal, onde ele ganhou o troféu Elefante de Ouro como o cantor mais rodado em Portugal naquela época, nos anos 60. E agora o Gabriel El Chapa, meu amigo de infância, que me deu a ideia desse vídeo, falará da biografia do Gildo de Freitas. Buenas, meus amigos. Então, Gildo de Freitas, ele foi um cantor, compositor e trovador. Ele nasceu em Porto Alegre no ano de 1919, em 9 de junho. Ele faleceu em 4 de dezembro, também o mesmo dia aí que o Teixeirinha. E ele foi um grande trovador, repentista, compositor, o que lhe rendeu os títulos então de Rei dos Trovadores e Rei da Rima. Ele era um homem à frente de seu tempo, então, tal qual Teixeirinha foi, com essa suposta briga deles, acabaram expandindo a sua arte, então, vendendo mais discos. Alguns falam que foi apenas um jogo de marketing, mas uma história muito bela, ao qual a gente vai estar tratando aqui no canal. Então, Gildo de Freitas, assim como Teixeirinha, um grande ícone da música gaúcha, que vai estar para sempre em nossos corações. E vale a pena enfatizar que hoje eu trouxe o Gabriel aqui no canal Chasque
porque fora a gente ter sido os colegas no ensino fundamental na escola, foi ele que me deu a ideia de falar sobre a rivalidade entre eles. Hoje o canal Chasque não falará da biografia de Gildo de Freitas nem da biografia do Teixeirinha. Isso é conteúdo para outros vídeos. Falaremos especialmente dessa rivalidade que, como disse o Gabriel, foi uma forma no começo de marketing deles venderem os seus discos. Faziam a famosa trova à distância. E agora então abordaremos a rivalidade. Estamos abordando a história de Gildo de Freitas e Teixeirinha, especialmente o momento em que eles foram, através de discos, rivais. No ano de 1950, o Teixeirinha já era conhecido, já era famoso, afamado em todo o Rio Grande do Sul como grande músico e trovador. Já o Teixeirinha ainda trabalhava no DAER, Departamento de Estradas e Rodagem, mas o Teixeirinha deixou o DAER e caiu de cabeça na vida artística. E foi nas apresentações na Rádio Farroupilha de Porto Alegre que Gildo de Freitas e Teixeirinha se conhecem. A partir do ano de 1954, eles constituem uma dupla de trovadores, o Teixeirinha e o Gildo de Freitas, e começam a excursionar todo o Rio Grande do Sul com suas apresentações, animando bailes e festas. O Nico Fagundes, apresentador do Galpão Crioulo, disse que ele presenciou inúmeras apresentações de trovas entre Gildo de Freitas e Teixeirinha e que chegavam a durar 2 horas e eram impressionantes. E foi dessa forma então que se criou essa dupla de trovadores Teixeirinha e Gildo de Freitas, acrescentando que no início de carreira eles foram muito amigos. Então, pessoal, essa bela parceria artística aí que durou nesse tempo onde eles iam por todo o Rio Grande do Sul trovando, fazendo música junto. Inclusive uma curiosidade ao qual Gildo de Freitas por um tempo deixou a mulher em casa e se mandou pelo Rio Grande do Sul fazendo músicas e shows com o Teixeirinha para ele poder arrecadar um dinheiro bom. A parceria entre eles durou até 1960, quando então o Teixeirinha gravou o seu primeiro disco. E nesse momento começou a briga entre eles, pois segundo Gildo, Teixeirinha e Gildo teriam combinado de que iriam fazer o primeiro disco juntos, então, seria uma dupla de trovadores. Pensa só que disco espetacular teríamos desses dois ícones da música gaúcha. Mas em sua defesa, Teixeirinha falou que o Gildo de Freitas estava indeciso entre a vida artística e a vida rural. Por isso, então, ele teve que seguir o seu caminho, o seu plano, então, de fazer discos, o que acabou mostrando que ele estava certo, pois depois de tantos discos gravados, Teixeirinha foi consagrado como o rei dos discos. Então os amigos podem ver que no início de carreira eles eram amigos, eles eram parceiros, e que Teixeirinha foi de certa forma aluno do Gildo de Freitas em trovas. Até então ele não trovava, somente cantava, então Teixeirinha aprendeu a trovar, digamos assim, com Gildo de Freitas. Do ano de 1960 ao ano de 1965 eles eram amigos, se tratavam como compadres. Mas como o Teixeirinha decidiu gravar o disco solito, sozinho, sem o Gildo de Freitas, era um trato deles gravarem juntos, como disse o Gabriel, começou-se então as trovas à distância. Curiosamente, o Teixeirinha gravou no ano de 1963 uma música de Gildo de Freitas provocando ele mesmo, e aí deu início a essas brigas que foi muito rentável para os dois em venda de discos. A partir de agora, por ordem não de gravação de disco, de lançamento de discos, mas sim por ordem de respostas, nós falaremos sobre a discografia, indicaremos o LP, o ano e a música em que um faz a provocação e o outro a resposta. Fique aqui e confira a discografia. Te prepara, compadre Gildo, que eu vou chutar no teu gol de novo. Eu fui um baile onde estava o Teixeirinha. Então agora, já de mate cevado, troquei de lugar aqui com o Gabriel para poder servir o chimarrão. Vamos dar continuidade a esse vídeo sobre a rivalidade de Gildo de Freitas e Teixeirinha. Até agora falamos de sua biografia, falamos de como começou a rivalidade nesses dois grandes
artistas do Rio Grande do Sul. E agora, como prometido, falaremos então da discografia, em que um grava a provocação e o outro responde. Então o Teixeirinha... uma questão aqui. Lembrando que não é ordem cronológica de quando foi lançado o LP, e sim de quando foi lançada a resposta de cada música. Então não estranhem as datas. Primeiramente, o Teixeirinha interpreta músicas de amigos. Esse era o seu primeiro LP, do ano de 1963. Teixeirinha interpreta músicas de amigos. E ele interpreta uma música do Gildo de Freitas, a música Cobra Sucuri, que é claramente uma provocação ao Teixeirinha. Então, nesse mesmo ano, no ano de 1963, ele lança o outro LP, o outro disco, ou álbum, como queira chamar, Eta Gaúcho Bom, aonde ele responde a música Cobra Sucuri, que é a música Cobra Jiboia. E também depois, mais adiante, o Gabriel vai explicar que o Gildo de Freitas o responde. Então, meus amigos, no disco Gildo de Freitas, O Desafio do Padre e o Trovador, de 1966, nós temos a música Abre o Olho, Rapaz, onde Gildo de Freitas então ficou muito chateado com o colega Teixeirinha, que no seu primeiro CD gravou a música Cobra Sucuri e logo após a Cobra Jiboia, então o que deixou claramente Gildo de Freitas em desvantagem aí nessa corrida aí, então pelos discos nas conhecidas trovas à distância. Exatamente. E também no mesmo ano, ano de 1966, você vê aí que não estamos seguindo a ordem de lançamento dos discos, porque o Teixeirinha lançou seus primeiros discos provocando ou respondendo o Gildo de Freitas em 1963, e o Gildo de Freitas só levou 3 anos para responder a Cobra Jiboia, como explicou o Gabriel. Então, na música Abre o Olho, Rapaz, o Teixeirinha responde no disco, no LP, disco bolachão aqueles, no Teixeirinha no Cinema, com a música Cobra Cascavel. Essa foi a resposta do Teixeirinha a Gildo de Freitas. A música Cobra Cascavel é a resposta a Abre o Olho, Rapaz, do Gildo de Freitas. E assim finda então, termina a briga de cobras entre o Teixeirinha e o Gildo de Freitas, e quem sai ganhando é o Teixeirinha, porque ele que começa a responder então as trovas à distância. E agora abordaremos então as músicas sobre bailes, e que quem inicia as provocações é o Teixeirinha. Opa, perdão, é o Gildo de Freitas, perdão. Então, após a briga aí das cobras, e Cobra Jiboia, Cobra Sucuri, Cobra Cascavel, eles se enjoaram então um pouco do assunto, e o Gildo de Freitas abordou um novo tema então para eles estarem se degladiando na trova gaúcha. Então, no disco Trovador dos Pampas, Vida de Camponês, de 1965, então, Gildo de Freitas fez a música Baile de Respeito, onde ele atacou claramente então o Teixeirinha abordando este novo assunto dos bailes. Mas Teixeirinha não se deu por vencido e logo respondeu então essa faixa. O Teixeirinha não perdeu tempo. No mesmo ano, 1965, no seu LP Bate, Bate Coração, ele responde a música Baile de Respeito do Gildo de Freitas com a música Baile de Mais Respeito. Então, após essa música, pessoal, a gente teve o Baile dos Cabeludos, uma música então do Gildo de Freitas que aparentemente não era uma resposta a Baile de Mais Respeito, mas mesmo assim ainda havia alguns pequenos golpes ali ao Teixeirinha, o que deixou em apuros. Um dos maiores sucessos do Teixeirinha na década de 60 foi a música Milonga da Fronteira, que está no álbum Gaúcho Autêntico. No disco Gaúcho Autêntico está a música Milonga da Fronteira, do ano de 1964, ao qual o Gildo de Freitas faz uma resposta. Gildo de Freitas, então, se aproveitando da história da Milonga,
História então onde Teixeirinha fala que em algum certo momento ele perdeu para a gaúcha milongueira, perdeu uma trova para uma mulher. Então Gildo aproveitou essa oportunidade e em 1969 gravou a Resposta da Milonga. Então onde ele dá um passo à frente então na disputa então das trovas à distância, deixando Teixeirinha em maus lençóis, pois ele diz que na situação onde a música que o Teixeirinha falou que perdeu para a mulher, no caso a mulher que ganhou do Teixeirinha, Gildo de Freitas acabou ficando com ela, tendo uma vantagem assim na resposta e começando muito bem na próxima década então das trovas à distância. Veja então como o Gildo de Freitas foi inteligente ao pegar uma música já gravada pelo Teixeirinha e que ele não imaginava que o Gildo de Freitas pudesse arranjar uma resposta e se sair muito bem nas trovas à distância. E então agora nesse momento nós iniciaremos as trovas dos anos de 1970, de Relhos e Facões, aonde começou a declinar, a acabar a amizade entre os dois. E daí já não era mais uma questão de marketing, um provocava o outro para vender discos, já começou a ser uma briga de verdade. Fique então com as brigas de Relhos e Facões nas composições desses grandes artistas do Rio Grande. Então, meus amigos, como eu disse anteriormente, Baile dos Cabeludos não seria uma resposta para Baile de Mais Respeito. Mas dessa vez então Gildo de Freitas se antecipou e mandou uma resposta para duas músicas, que seria Baile de Mais Respeito e também A Cobra Cascavel. Essa música então está no disco Gildo de Freitas e Sua Caravana, do ano de 1968. E o nome dessa música então é Não Mexe com Quem Está Quieto. Já o Teixeirinha responde a essa música, Não Mexe com Quem Está Quieto, no seu álbum Última Tropiada, também do ano de 1968. E a música, a faixa musical da Última Tropiada, do disco Última Tropiada, de 1968, foi a música Foi Tu Que Mexeu Comigo. E assim findamos os anos 60 e essas trovas à distância nesta década entre Gildo de Freitas e Teixeirinha. Neste período de brigas de bailes, ninguém saiu vencendo. Os dois tiveram aí uma briga parelha de rimas. E agora vamos falar então dos Relhos e Facões e do início dos anos 1970. Mandei fazer no ano passado um facão 3 listas, aço temperado. Um facão 3 listas que um artista pôs em gravação. Na década de 1970 começam então as brigas por músicas, claro, nunca chegou a vias de fato, de Relhos e Facões. E é nesse momento que a amizade entre Gildo de Freitas e Teixeirinha começa a decair, começa a findar, a acabar mesmo. O que é mais complexo nesse momento é que Gildo de Freitas responde a músicas que não eram para ele, que Teixeirinha disse que não era para ele, como por exemplo, a música do seu disco Última Gineteada de 1974, a música Facão de 3 Listras, e também a música do seu LP, do seu disco O Internacional, a música Relho Trançado, que o Teixeirinha afirma que não eram músicas direcionadas, não eram provocações ao Gildo de Freitas. Então, Gildo de Freitas, de alguma forma achando que as músicas seriam para ele, não perdeu tempo em responder. Afinal, aí foi o ápice dessa suposta briga de músicas e poesia entre eles. Então, Gildo de Freitas tem o disco Gildo de Freitas e Seus Convidados, que foi feito em 1975, e nelas nós temos a música Resposta do Facão 3 Listra e também a Resposta do Relho Trançado. Relembrando então, pessoal, Teixeirinha deixou bem claro que não era para Gildo de Freitas, mas como a situação já estava muito mal entendida naquela época, Gildo de Freitas não perdeu tempo e já respondeu essas duas músicas.
O que acontecia era que, através de amigos chegados dos dois cantores e também fãs, afirmavam que o Teixeirinha tinha feito a música Relho Trançado e Facão de 3 Listras pro Teixeirinha. Mas isso é mentira, porque o Teixeirinha, até mesmo por carta, e o Gildo de Freitas diz isso numa de suas respostas, que o Teixeirinha não fez essas músicas em provocação ao Gildo de Freitas. Então fique claro que o Gildo de Freitas respondeu, mas as músicas Relho Trançado e Facão de 3 Listras não eram para ele. Eu tenho pena deste coitadinho que anda dizendo que é trovador. Conheço um valente lá da minha... Em 1971, a amizade entre esses dois grandes artistas, Gildo de Freitas e Teixeirinha, estava se acabando, graças a fofocas e intrigas de pessoas mais chegadas e fãs. Então, no seu LP Última Gineteada, o Teixeirinha grava a música Meu Ex-Amigo, onde ele desabafa sobre o fim da amizade com Gildo de Freitas. Já Gildo de Freitas, então, em 1975, fez a música Não em Jeito Proposta, música onde ele desafia publicamente o Teixeirinha para uma trova, então, em algum lugar onde as pessoas poderiam julgá-los, apostando um valor também, um capital, como o Teixeirinha fala. É um desafio bem forte que ele faz para a Teixeirinha, para que eles possam vir a fazer uma batalha de trova em um espaço público, com pessoas julgando, para saber realmente quem é que é o rei dos rimadores. Para vocês verem que uma trova à distância, uma briga por discos de provocações e respostas que começou de forma amistosa e como tática de venda de discos acabou em briga, ou como dizemos aqui na cultura gaúcha, como uma peleia entre dois grandes amigos que se tornaram inimigos por fofocas. Não foi pelas letras das músicas, mas sim por fofocas de fãs e pessoas mais chegadas a eles. E vamos continuar abordando aqui músicas de provocações e respostas, agora de uma forma mais áspera e de briga mesmo. Os anos 70, então, foi a marca, foi a finaleira da amizade entre Gildo de Freitas e Teixeirinha. Nesse momento, os dois estavam extremamente brigados, publicamente e também na vida de cada um, vida pessoal. E o Teixeirinha, já descontente com o Gildo de Freitas, faz uma música até num tom ofensivo ao Gildo de Freitas, que é a música Cachorro Velho, que ele grava então no seu disco Compacto Simples no ano de 1976. E para a resposta então de Cachorro Velho, Gildo Freitas não perdeu tempo e fez a música Cachorro Recalcado. Essa música ela não aparece em nenhum dos discos. Ele não chegou a gravar, mas ele cantou em diversas apresentações pelo Rio Grande do Sul, ficando assim como a resposta frente a frente para Cachorro Velho, então, de Teixeirinha. Estamos chegando ao final dos anos 70 e a essa briga de trovas entre esses dois grandes ícones da música gaúcha. E no final dos anos 70, o Teixeirinha grava o seu álbum, seu disco 20 Anos de Glória, com a música Adaga DS. E o Gildo de Freitas a responde. Então a resposta de Adaga DS de Teixeirinha veio no álbum do Gildo de Freitas de 1982. O nome do álbum é Figueira Amiga e o nome da música é Resposta à Adaga DS. Então foi a última e definitiva resposta que Gildo de Freitas pôde dar ao seu colega, pois no outro ano ele veio a falecer. Neste mesmo álbum, então, a gente tem também mais alguns golpes de Gildo de Freitas para Teixeirinha com Que Negrinha Boa, onde ele aproveitou e ainda deu mais uns golpes definitivos em Gildo de Freitas antes de encerrar de vez essa briga musical de poesia e de cultura aí, que fez uma história muito bonita aí no Rio Grande do Sul. O Teixeirinha, por sua vez,
no seu LP de 1982, Que Droga de Vida, esse era o nome do LP, Que Droga de Vida, ele faz sua última provocação então ao Gildo de Freitas, que foi a música 2:45. E infelizmente o Gildo de Freitas não pôde responder, porque veio a falecer em 4 de dezembro de 1982. Já 3 anos depois, Teixeirinha falece no mesmo dia, 4 de dezembro de 1985. Esse foi o nosso vídeo sobre a rivalidade entre Gildo de Freitas e Teixeirinha. A ideia desse tema foi aqui do meu amigo, o El Japa. Eu pronuncio El Japa, mas ele quer que eu pronuncie El Japa. El Japa. Então ele tem o seu canal no YouTube também. Você confira o seu trabalho lá. O canal dele é El Japa. Se escreve assim, ELJAPA, Japa. Procura lá o canal dele e confira o trabalho dele como rapper. Ele que teve essa influência musical na infância através dos seus pais e me trouxe esse grande tema que eu, que sou envolvido com a música gaúcha e com o meio tradicionalista, não tinha notado a importância da rivalidade entre esses dois grandes ícones da música gaúcha, o Teixeirinha e o Gildo de Freitas. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham aí a informação sobre essa rivalidade que promoveu ainda mais o cancioneiro gaúcho. Até mais um vídeo e muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Vamos ao... Canal Chasque, camperiando nos pagos virtuais.